Oi, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga infantil e vocês estão no Vida de Crianças. Hoje eu vou falar de um assunto que particularmente me incomoda bastante: alienação parental. Antes de mais nada, eu queria explicar que me incomoda porque é uma das poucas demandas clínicas que no consultório a gente tem pouquíssima melhoria, porque sempre tem uma das partes envolvidas que não colaboram no processo. E aí a gente planta e a sensação que dá é que nunca tem colheita, porque existe alguém que desconstrói tudo que nós construímos. Vamos entender melhor o que é alienação parental. O momento de separação do casal é um momento de muita fragilidade emocional. Muitas variáveis interferem na possibilidade de transformar o fim do relacionamento em um término pacífico. Quando a história é permeada por decepção, traição e até abandono, associada a um perfil psicológico instável, uma das partes, fora de seu estado de serenidade, podem cometer atos que terão sérias consequências para si mesmo e principalmente para os seus filhos. Alienação parental é o conjunto de comportamentos que um dos pais tem que denigre e distorce a imagem do outro pai perante os seus filhos. Nestes casos, as crianças são usadas como um instrumento para que se imponha ao cônjuge a mais terrível vingança, que é ver os seus próprios filhos rejeitando e afastando-se dele. Esse resultado de rejeição e afastamento é fruto de uma incansável campanha que destrói a boa imagem e a referência positiva que o filho tem de um dos seus pais, fazendo com que ele se afaste e até rejeite o outro. A dependência emocional da criança com o genitor que detém a guarda faz com que ele estabeleça o que a gente chama de lealdade invisível, como se estar com o outro, o pai ou a mãe, de forma prazerosa e positiva, gerasse um sentimento de traição. É como se ele estivesse traindo a pessoa que ele mais ama e confia, que é normalmente quem detém a guarda. Apesar de gostar e sentir saudade do genitor alienado, a criança não pode deixar transparecer tal sentimento, sob pena de decepcionar ou desagradar o genitor com quem ela convive. O alienador, na maioria das vezes, é uma pessoa que sentiu raiva e frustração acumulada durante o relacionamento ou no processo de separação, tem uma baixa autoestima, uma dependência emocional, uma baixa habilidade comunicativa e de estabilidade emocional, em alguns casos até transtornos de personalidade. A gente também diz que na maioria das vezes quem aliena é a mulher, é a mãe, porque talvez seja ela quem fique como a detentora da guarda da criança. E essas ações de quem aliena são às vezes muito sutis e é muito complicado observar isso e fazer uma avaliação clínica, por exemplo. Eu vou dizer aqui algumas situações que não necessariamente configuram como alienação parental ou até mesmo como a síndrome da alienação parental, que é o que a criança pode vivenciar. O que eu vou dar são exemplos de atitudes que uma das partes cometem e que podem gerar prejuízos para a criança. Se você se identificou com alguma das situações que eu vou descrever, não generalize. Não necessariamente estamos falando de alienação parental, mas vale a pena tomar atenção. Então, as ações de quem aliena a gente pode citar: a mãe fala mal do pai para uma terceira pessoa e deixa a criança ouvir. A mãe programa atividades muito atraentes com a criança justamente no dia e na hora da visita, esquecendo-se do compromisso que a criança tinha com o pai. A mãe faz com que a criança ache que o pai a abandonou ou que também se separou dessa criança. A mãe não cita o pai em momento algum quando se refere à família da criança, como se ele não pertencesse mais a esse grupo. A mãe cerca os filhos de presentes e mimos e desqualifica os agrados do pai. A mãe critica a competência pessoal e profissional do pai, faz críticas e traz uma carga muito grande em relação a questões financeiras, de pensão alimentícia e atritos em decorrência da separação. A mãe pode, inclusive, apresentar um novo companheiro para a criança como se esse fosse o seu novo pai, como se o pai anterior não existisse mais. Perceba que, novamente, eu estou citando a mãe, não é por uma questão generalista ou
como se o pai não pudesse fazer isso. O pai também, existem casos em que quem faz isso é o pai. O que eu estou colocando é que na maioria das vezes a mãe detém a guarda e é ela que pode fazer tudo isso. Quanto maior for a intensidade da alienação parental, maiores as consequências para as crianças. E quanto menor a idade também. Quanto mais imatura for uma criança, maior a sua dependência física e emocional e menor seu senso crítico em relação às supostas verdades que lhe são apresentadas. As consequências dessa situação podem ser avassaladoras para o desenvolvimento da criança. Além de ser privada da presença, da convivência saudável e da proteção de um dos pais, além de não poder usufruir desse prazer, a criança passa a ter uma referência negativa. E essa referência negativa, ela pode fazer com que o desenvolvimento da sua personalidade, por exemplo, seja alterado. Ela pode ter dificuldades no processo de identidade de gênero, na identificação sexual, isso sem falar do sentimento de culpa, que além do desconforto que causa a qualquer pessoa de qualquer idade, pode desencadear inúmeros problemas, como depressão, fobias, transtornos de ansiedade, dificuldades escolares, dificuldades de socialização, manifestações psicossomáticas, tendências autodestrutivas e muitas outras coisas. Futuramente, na adolescência ou até na vida adulta, ela pode causar problemas sexuais, dificuldades de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, uso de drogas, depressão e etc. O alienador não enxerga que ao separar o genitor do seu filho, o principal prejudicado é a criança. E você pode me perguntar, por quê? Como é que isso é possível? Tendo em vista que nenhuma mãe deseja o mal dos seus filhos. O que acontece é que na maioria das vezes o alienador está tão cego pelo ódio, rancor e até desejos de vingança que toda essa perturbação emocional não permite que ele esteja sensível às necessidades óbvias da criança naquele momento, que é o de ter o direito de conviver com ambos os pais. Tem também o medo que o alienador tem de perder o afeto do seu filho para o outro. Esse também é um fator que impede que ele perceba o sofrimento da criança, apesar de amá-la de fato. Quando uma mãe ou um pai aliena o filho de conviver, de ter uma visão distorcida das suas próprias impressões e sentimentos, a gente está prejudicando a criança, isso é um fato. Enfim, esse é um assunto que eu realmente acho muito complicado, como eu falei no início do vídeo, porque é preciso tratar o adulto para depois se conseguir tratar a criança. Só que quem chega no consultório muitas vezes é a criança em sofrimento e ela mantém-se sempre em um lugar muito desconfortável. Então, se você se identificou, seja porque está sofrendo com um distanciamento do seu filho em função do que a mãe está fazendo, ou se você é a mãe e que sem perceber tem afastado o filho da convivência com esse pai, o meu convite é que você tente separar uma coisa da outra, que você não coloque na criança um fardo pesado demais, um fardo que talvez para você esteja difícil de suportar e quem dirá para uma criança. É isso. Esse é um assunto extenso, eu não falei sobre a síndrome da alienação parental, eu não falei do que fazer para tentar minimizar os danos, porque é isso que as partes envolvidas mais querem saber, ok, o que eu faço para o meu filho não sofrer. O conselho que eu costumo dar é, por mais difícil que seja, tente não se afastar do seu filho ou filha. Existe uma pesquisa muito interessante que diz que quando os filhos tomam ciência do que ocorreu, existe uma lacuna e o que se registra é, em algum momento meu pai deixou de fazer parte da minha vida. E aí eles podem acreditar que sejam por conta deles. Então, não desistam. Paciência e vamos nessa.